Hein, professor Caio, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Thiago, tudo bem? Thiago, tudo bem? Certo, prazer. Tudo jóia. Apesar de não termos aqui no curso espanhol, nós participamos, acho que no primeiro semestre, de um projeto que era português para estrangeiros, com a Prefeitura de Porto Alegre, o pessoal da Acnur também, e refizemos para refugiados da Venezuela. Então foi uma experiência muito legal que a gente teve. Então, e aqui em Londrina, na UEL, está crescendo bastante. Estão até pensando numa. É que, na verdade, aqui antes tudo era dupla licenciatura, né? Aí se dividiu, agora estão pensando, né? A gente estuda bastante com essa ausência de alunos para surgir licenciatura, mas estão pensando na vertente, inclusive, do português para estrangeiros, cara. Aqui tem muitos alunos estrangeiros. Muito, 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 muito. Está ficando forte essa pesquisa. Acho que podemos iniciar, então. Estamos próximo do nosso, um pouquinho passado do horário. Estou aguardando o pessoal, voltando do feriadão, aos poucos. Então, primeiramente, quero desejar uma excelente tarde a todos e a todas, tá? Sejam bem-vindos ao 6º encontro, tá? Do primeiro Circuito de Letras, UERGS, debate sobre literatura latino-americana. E hoje, né, os nossos convidados vão apresentar a obra Aura, do escritor Carlos Fuentes. Nossa convidada, a maioria dos colegas já conhecem ela, que é a Maria da Graça, acadêmica do curso de Letras da UERGS. E nós temos um convidado de fora, que é o Caio Vitor Marques. Ele é doutorando em Letras pela Mackenzie, em São Paulo, mestre em Letras pela Universidade Estadual de Londrina, com pesquisa em Literatura e Ensino, licenciado em Letras pela Universidade Estadual de Londrina e especialista em Literatura Contemporânea pela Universidade Dom Bosco. Além disso, ele possui experiência na área de Letras Vernáculas e Letras Espanhol, e atualmente é professor de Literatura nos colégios de Londrina e professor colaborador no curso de Letras e Espanhol da Universidade Estadual do Paraná, da Unespar. Eu percebi aqui que o pessoal já começou a colocar os e-mails, né? Quem é fã de carteirinha já sabe como funciona, já colocaram os seus e-mails e nome completo para receber o certificado, isso é importante. E eu peço para que vocês deixem o microfone de vocês desabilitado para que não ocorra nenhuma interrupção na fala dos nossos palestrantes. E de início eu vou passar a fala para a Maria da Graça. Então, boa tarde, colegas, boa tarde, professor Gilmar, professora Fanny, boa tarde, Amanda. Boa tarde. Boa tarde, Caio, prazer te conhecer. Passaremos, com certeza, momentos bastante interessantes apresentando essa obra. Obrigada pela presença dos colegas também, né, que sempre dando força aí para os nossos eventos. Então, vou falar um pouquinho deste autor, Carlos Fuentes, que participou do boom da literatura latino-americana. O boom, né, que a gente vem trabalhando essas terças-feiras, todos esses dias, ele tinha um propósito de fazer uma identidade latino-americana. E o Carlos Fuentes, ele traz a língua espanhola em suas obras, sempre só publicou em língua espanhola, porque ele entendia que uma nação se constitui principalmente pela língua. E Pará também, o México só receber coisas importadas. Então, eles viam a necessidade que a América possuía de ter escritores que, enfim, trouxessem também a cultura. Como mexicano, em todas as obras, eu tive a oportunidade de ler a presença do México, da cultura mexicana, tanto em comida quanto em hábitos, está muito arraigada aí nas obras de Carlos Fuentes. Então, ele nasceu no Panamá,
não sei se vocês estão acompanhando os slides, nasce no Panamá, o pai dele é diplomata, então ele teve a oportunidade de morar em diversos países. Estados Unidos, ele foi professor também em Cambridge, em Harvard, então ele foi também foi diplomata, e então ele conheceu bastante a América Latina e as suas carências principalmente. O outro livro que eu vou falar rapidamente, que era uma obra dele, ele traz a história basicamente da Revolução Mexicana. Então, neste nosso livrinho também, nesse nosso conto de hoje, tem lá uma passagem de textos também da história do México, né? Então, ele era um incentivador, foi um incentivador da cultura mexicana, da escrita mexicana, da língua espanhola, né? Então, ele nasceu em 1908, faleceu em 2012, teve diversas obras publicadas, formou-se em Direito, também se formou em Economia nos Estados Unidos, estudou na Suíça, enfim, pode passar, por gentileza. Foi doutor honoris causa, grandes títulos de literatura no México e no mundo inteiro, Prêmio Cervantes, um prêmio muito, muito disputado na literatura. Então, ele é um autor muito, muito lido e muito premiado. Então, mais especificamente, em 1954, então, ele fundou essa revista mexicana de literatura. E passou, então, a editar não só as suas publicações, mas as publicações dos colegas. E, então, em 54, vem um dos seus primeiros contos, né, Os Dias Enmascarados, e depois vem uma obra também muito, muito lida, que é A Região Mais Transparente, em 58, e depois vem, através do seu trabalho, como eu falei, uma profunda exploração da cultura mexicana, da língua espanhola, porque era um dos objetivos, né, do boom latino-americano. Pode passar, por gentileza. Então, aqui, como eu falei, diversas obras, né, e hoje a nossa especificamente, e tem livros em PDF, mas o que o autor ressalta que ele sempre publicou em língua espanhola, justamente para que a língua espanhola fosse lida pelo mundo. Então, nós ficamos hoje com a nossa obra, eu adquiri uma edição de bolso, desta capa nossa, bem tranquilo, é um conto muito bonito, aqui tem diversas edições, né, e é um conto curto, apenas 5 capítulos, mas muito profundo, vocês vão acompanhar a narrativa, ela é muito linda, muito bonita. Eu peguei algumas frases do autor bem profundas, para a gente sentir o quanto este autor nos faz pensar, o quanto ele nos traz para dentro da leitura, quando ele traz de contribuição literária pela riqueza do vocabulário. Então, aqui, eu vou ficar, vocês podem lendo, mas eu fico, para a nossa obra hoje, eu fico com essa verde e essa amarela. A verde diz assim: toda descoberta é um desejo, e todo desejo uma necessidade. Nós inventamos o que descobrimos o que imaginamos. Nossa recompensa é o encantamento. O que este livro nos traz de encantamento está bem dentro dessas palavras. A parte amarelinha diz assim: certamente existem atos que só acontecem porque os tememos. Se o nosso medo não os convidasse, não viriam. Certo? Então, são 2 para a gente começar a pensar em aura, certo? Vamos, então, à obra propriamente dita. Como já falei lá,
essa obra pertence às publicações do Boom, né? Ela foi publicada em 1962, bem exatamente no ano que ele termina o Artêmio Cruz. Só que ele traz, assim, uma coisinha. A obra de Artêmio Cruz era a morte disfarçada de vida, porque o Artêmio Cruz está no leito de morte recordando a sua vida. E aqui em Áureo é o contrário, é a vida disfarçada de morte. Então, é muito bacana. Então, este livro aqui, A Aura, ele foi muito criticado pela Igreja Católica. Depois nós vamos ver por quê. Mas, sabe, como tudo diz assim, ó, não faz, não vai, e aquilo aguçou, começou a aguçar, mas por que esse livro está sendo tão criticado, está sendo tão proibido em escolas? Inclusive cita que a professora foi afastada da escola porque recomendou a leitura desse livro e tal, e aí as pessoas começaram a se interessar, mas o que esse livro tem de diferente? E neste interessar-se, ele arrasou. Ele bateu todos os recordes de vendagem, porque as pessoas começaram a se interessar. Agora, porque o que tem de livro nesse especial? E realmente, o livro é maravilhoso. Então, por quê? Há uma duplicidade. Felipe, o personagem, Aura, uma dupla, né, jovem, Consuelo e o general Lorente, mais maduros. E o romance, então, desenvolve. O tema central dele é beleza, desejo e, sem dúvida, o amor. Mas há muitas coisas mais. Mas o tema central do romance é este, né? Do conto nosso. E a história se passa, então, num ambiente urbano, em 5 capítulos, como eu já falei, capítulos curtos, mas muito ricos, muito fantásticos, muito detalhes. Então, conta a história de um jovem historiador. E este jovem, ele trabalha como professor e ele ganha de salário 900 pesos. E ele tem sempre o mesmo hábito. Ele vai a um café e até comenta assim que o café é meio sujo e tal, e ele fuma. E neste café, então, ele pede o café, acende o cigarro e fica lendo o jornal. Nessas lidas de jornal, ele deixa cair a cinza de cigarro no café e continua tomando café com cinza de cigarro e lendo o jornal. E aí se depara com um anúncio. Precisa-se de um jovem historiador, conhecedor da língua francesa, organizado, paga-se 3.000 pesos e ele ganha 900. Mas aí ele ficou muito intrigado, mas como ele vive muito na rotina, ele pensa nos alunos dele, como ele pode melhorar as aulas, etc. Ele paga, com algumas moedas no bolso, o café e fica no ônibus esperando para ir à escola e vai, tem um dia normal, até se esquece do anúncio. O segundo dia, a mesma rotina, toma o café e tal, e se depara com o mesmo anúncio, só que desta vez o salário são 4.000 pesos. Aí ele, bom, só faltava dizer no anúncio que era Felipe Monteiro. Então ele vai, grava o endereço, pode passar o slide. O endereço é Donceles 815, e ele segue, e ele mais ou menos tem a ideia que neste lugar há muitos casarões, mas há casarões com padarias, com lojas. Ele não lembra, nesta parte da cidade já antiga, se havia alguma casa ainda com residências. Ele se lembrava que tinha muito comércio. Mas aí, então, ele caminhando, e depara com este número 815. E é uma casa, assim, ó, caindo aos pedaços, assim, uma casa abandonada, uma casa não em ruínas, mas uma casa mal cuidada. E aí, então,
ele entra, ele identifica o número, que realmente é ali, e assim, à primeira vista, tem umas folhas, que parecia assim, um pequeno jardim meio abandonado. Aí ele entra na primeira parte desse jardinzinho, assim, tipo um saguão, e ele vai bater a porta, né, naquelas altrava, e é uma cabeça de cachorro já bem enferrujada. E aquilo é pesado. E quando ele vai bater, na batida, com o peso da batida, a porta se abre. Fazem, calculo, né? Calculo que essa obra tenha sido uma radionovela, então esses artifícios de pegar o espectador é muito usado. Então, a porta, só dele tocar, a porta abre-se. E ele dá 3 passos. Quando ele dá 3 passos, a porta atrás se fecha. E ele percebe que é tudo escuro, tudo muito escuro, tudo muito assombroso. E daí agora impacta ele o cheiro de umidade, o cheiro de plantas úmidas, o cheiro de mofo. E ele então fuma, ele vai procurar nos bolsos um fósforo para ao menos clarear, né, o ambiente. E ouve uma voz feminina dizendo que não há necessidade dele riscar os fósforos, que ele apenas dê 3 passos e suba, vai encontrar uma escada em caracol e suba os 22 andares. Então, assim ele procedeu. Começa a ter alguma luminosidade quando ele vai se aproximando lá do 22º piso e tal, do degrau, encontra um corredor enorme e uma porta entreaberta com alguma luminosidade. Aí ele se encaminha para aquela porta e, novamente, o autor cita, assim, o cheiro é muito forte, cheiro de umidade e vastidão, gelo, muito frio. Ele entra neste quarto, bate a porta, mesma coisa, a porta abre-se mais, e aí ele meio tateando, assim, então vê uma cama e a pessoa diz, pode se aproximar, uma voz feminina. E aí, então, ele se aproxima, é a Dona Consuelo. E Dona Consuelo, então, se apresenta a ele, inclusive, no jornal, ele precisava ter conhecimento de francês. Inclusive, eles trocam alguns pequenos diálogos em francês, talvez até ela estivesse testando o francês dele, e aí ela explica que o marido dela, um general, faleceu há 60 anos atrás, e ela tem necessidade de fazer a publicação das memórias que ele havia escrito. São manuscritos que ela tem o desejo de publicar, e ela precisa fazer o quanto antes que ela morra. Então, antes dela morrer, ela precisa ter a publicação do general efetivamente colocada no mercado. E ele, então, aceita, mas ele fica mais ou menos assim. Ele diz para ela, eu posso pegar os manuscritos, levar para minha casa, diariamente a gente faz essa troca. Ela diz que a única condição para o emprego seria ele morar na casa. Daí ele fica, eu não sei se sim, eu não sei se não, mas nisso, quando ele chega no quarto da Dona Consuelo, ele encontra em cima da cama, ela, uma descrição, a mão assim, bem envelhecida, acariciando um coelho. Só que por cima da cama tem migalhas, tem resto de comida, porque ela também faz as refeições ali na cama, e aquilo tudo começa a fazer mal para ele começa assim, a ter repulsas e tal, e agora mais com essa condição dele morar naquela casa, ele ia dizer que não, mas nisso o coelho levanta e sai, e aí ela diz, Aura, e imediatamente, não sabe de onde, aparece uma jovem lindíssima,
né? Olhos verdes, o perfume, tudo, né? Ele se encantou com a jovem que ele viu. E aí ele consegue ouvir a respiração da jovem, então ele começa a se encantar. Neste encantamento, então ele resolve aceitar, resolve que vai morar lá. Então, Dona Consuelo apresenta a Aura a ele, é minha sobrinha e tal, e apresentados, então ele ficou muito encantado. Até daí, Dona Consuelo diz a Aura, leve o Felipe até os aposentos, o quarto que ele vai passar a residir conosco e tal. Aí a Aura tem um saindo do quarto, a Aura com um castiçal na mão, vão pelos corredores escuros, mal cheirosos, de mofo e tal, e ele segue sem perguntar nada, até que chegam no quarto onde o Felipe vai ocupar. E eles percebe que o único lugar da casa que tem iluminação natural, que tem um telhado de vidro, que tem uma janela grande, que a luminosidade pode entrar, é o quarto. E o quarto, o autor caracteriza assim maravilhosamente bem. Tem um banheiro em anexo, a banheira de porcelana, o armário de nogueira, com um espelho, que ele vai se olhar naquele espelho. Bom, enfim, ali o lugar da casa, melhor lugar da casa, que até agora ele tinha percebido, é o quarto onde ele vai ocupar. E aí, então, a jovem antes deixa ele no quarto e diz, em 1 hora será servido o jantar. Então, ele fica ali analisando o quarto, ele se deita na cama, fuma, e percebe, e sempre controlando o relógio, tá? Esse relógio é bem importante. E aí, então, ele fica cuidando que em 1 hora vai ter o jantar, porque ele está muito curioso, quer conhecer a casa e tal. E aí, nisso, ele olha o relógio, mas automaticamente, um pouquinho antes, começa a Aura pelos corredores, como se acordasse alguém chamando para o jantar. Como ele já conhecia a casa, no subir e no descer, tal, ele vai tateando, né? Até procurar uma porta para ir fazer o jantar. Ele encontra a sala de jantar e tal, entra na sala de jantar, mas só até chegar à sala de jantar, ele ouve muitos barulhos de gato, miau, 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 e muitos gatos, ele tem a impressão, assim, que ele está caminhando e os gatos estão, muitos gatos, até que ele chega na sala de jantar e comenta, não, nós não temos gatos. E aí, ele fica, tá, mas ele teve a sensação, ele ouviu os miados dos gatos. Bom, na sala de jantar, há 4 lugares reservados, 4 cadeiras, 4 dos jantares. Mas aí, o que acontece? A Aura manda ele sentar e começa a servir. Quando ela abre o prato, a refeição é rins acebolado com alguns tomates. Essa vai ser sempre a refeição, até nem ia falar, mas esse vai ser sempre o cardápio da casa. E com isso também tem uma garrafa de vinho, mas o rótulo da garrafa está tudo tão enferrujado, tão mofado, que ele não consegue ler. Mas ele consegue abrir, serve o vinho para ela, serve o vinho para ele, e jantaram muitos, quase sem falar. Aí ele comenta, ele quer olhar para a jovem não olha para ele, mas ele continua muito admirado, muito encantado com a beleza dela, e comenta, quer puxar a conversa com ela, que gostaria então de ir à casa dele para buscar os pertences dele. E ela diz que não precisa, não há necessidade, que ele dê a chave para ela, que o mordomo delas irá pegar e trazer a eles. Daí ele quer dar a chave, mas também quer tocar na mão da moça, sabe? E ela recusa, ela não deixa ele tocar nela. Mas até então que ele consegue entregar o chaveiro da casa dele.
Aí ele vai lá para o quarto, fuma, e ele tem a sensação, depois do jantar, volta para o quarto dele, e tem a sensação que depois que dorme, e ele tem a sensação que a Aura dormiu com ele. Ele sente tocar no corpo dela, mas ele não tem certeza se ela dormiu com ali, se ela não dormiu. Então, ele fica nessa imaginação e a realidade, mas ele ele tem os sentimentos todos que ele tem, que tem acontecido isso. E aí, então, ele desce, depois do jantar, eu acho que é o capítulo 2 ainda, não? Já passou o capítulo 2? Aí, isso, aqui, tá. Então, ela não deixa ele tocar e tal, o jantar. Tá. Daí, nisso, a Aura diz, a minha avó está esperando você lá no quarto dela. Aí ele vai até o quarto. Quando chega lá, isso depois do jantar que tomou o vinho, ele atribui ao vinho, que já estava com o rótulo estragar, assim, mofado, que não conseguia ver, ele atribui algumas coisas também, ele também imaginar que tinha tomado vinho, sei lá. E daí ele chega lá no quarto da Consuelo, depois desse jantar que teve com a Aura, e ela está vestida de branco, com um véu, ajoelhada, em um altar. E neste altar, que é todo... Lembra que eu falei que a Igreja Católica condenou muito, muito este livro, porque, então, no altar que a Consuelo está ajoelhada e bate no peito e diz, venha cidade de Deus, né? O altar ele é muito, muito... Ela diz assim, bate no peito e diz assim, na página 27, venha cidade de Deus, soe trombeta de Gabriel, ai, como o mundo está custando para morrer. E ele fica muito, muito apavorado. Porque daí, enquanto ela está fazendo todos esses rituais, ela bate no peito, tal, ela está de joelho, vestida daquele jeito, assim, tipo, quase que uma noiva, mas tudo muito envelhecido. Ele percebe que no altar tem Cristo, Maria, São Sebastião, Santa Luzia, demônios sorridentes, tridentes, vidros com vísceras de animais no álcool, assim, tipo compota. Ele fica muito impactado com tudo aquilo que vê. E aí, então, ela meio que cai, assim, porque ela é muito fraca, ela é muito frágil, e nessa excitação dela, e dando glórias, e fazendo orações, ela meio que cambaleia e tropeça e cai. Então, ele pega ela nos braços e leva até a cama. E no pegar ela no colo, ele sente a pele dela é grossa, que ela é gelada, que ela é quase uma menina de tão leve, né? E ele leva, então, ela agradece muito, né? Ele ter ajudado, pede desculpas, e ela, nesta hora, começa a tossir muito. E ele coloca assim, como se quisesse tirar algo de dentro. Então, nessa primeira noite, nesse primeiro contato, ele já sabe tudo que está acontecendo na casa, né? E já está até querendo acostumar com aquelas coisas, tá? Então, assim, ele bota ela na cama, então ele já tem ela agradece muito, e que ele também se desculpasse e tal, e nisso ela tira de dentro do peito uma fita com uma chave. Maria, desculpa te interromper. Por que tu não deixa esse mistério aí para depois, para quem vai ler? Não conta?
Deixa o mistériozinho para eles. Então, assim, ó, tá. Pois é, eu acho que eu tô contando demais, mas é muito boa. Vamos pro 3, deixa esse mistério para eles. Tá. Aí, então, mas deixa eu só contar. A chave é do baú onde estão as memórias do general. Quando ele abre o baú, tem muito ninho de rato e começa aquele ninho de rato que ele fica impressionado. E alguns papéis, alguns manuscritos do general estão queimados de cigarro e tem as bordas ruídas, porque ratos fizeram uns ninhos ali, né, naquela do baú. Tá. Aí nisso, ele pega os manuscritos e vai para o quarto dele. Então, o que mais? Vou pular umas partes para não contar tudo, é isso, Amanda? Isso, deixa um pouquinho de mistério. Pode ser, para eles ficarem curiosos e depois comprarem o livro. Pode ser, pode ser. E aí, então, assim, ó, tá, ele dorme e tal, e observa, ele acorda no outro, tá, ele leu até de madrugada os manuscritos, então não vou contar o que tem nos manuscritos, tá. E aí, então, no outro dia de manhã, ele acorda com aquele miado de gato, mas dessa vez ele vai atrás, o que acontece? Ele sobe nessa janela que eu falei para vocês que tem, ele bota uma poltrona e consegue, a janela não abre, mas ele consegue ver a rua e vê um jardim, e aí ele começa a contar 1, 2, 3, 4, conta até 7 gatos, mas os gatos se misturam embaranhado de folhas e aquelas plantações, aqueles verdes que não são mais verdes, teia de aranha e tal, e nisso ele sente um cheiro de pelo de gato queimado, muito forte. Então, todos esses cheiros traz, assim, que ele meio que alucina, né? Eu tenho até impressão, sei lá. Bom, mas ele continua lendo os manuscritos tal, e ele até não dá muito valor, porque diz que o general escreve pessimamente, não sei porque que ela dá tanto valor, acho que se for publicado não vai dar sucesso. E aí ele pensa que ele está ganhando 4.000 pesos. Ele vai escrever o próprio manuscrito dele, porque ele tem muita vontade de fazer as publicações. Então ele vai aproveitar o tempo para trabalhar nas obras dele. Ele pensa isso. E aí, assim, e a rotina continua. Só que daí, uma noite, ele tem, lá no quarto dele, ele não tem a certeza, mas teve um sonho que a Aura, que ele acordou com o corpo da Aura, mas não era. A segunda noite, a Aura combina dele ir no quarto dela. Aí ele vai no quarto dela, tem rituais e tal, mas ele passa uma noite esplendorosa. No terceiro dia, a Aura, então, convida, diz que a tia vai sair, mas ela nunca sai, não, hoje ela vai sair. E nós vamos nos encontrar à noite no quarto dela. Só que ele fica naquela expectativa. E aí, nisso, lendo o manuscrito e tal, ele pensa que a Aura é uma prisioneira da tia. Quando ele descobre lá, umas leituras, ele vai procurar a Aura e ela está na cozinha degolando um cabrito. Aí ela degola aquele cabrito e ele fica muito impactado. Corre no quarto da Consuelo, ela está fazendo exatamente os mesmos movimentos que a Aura estava fazendo no cabrito, só que ele estava vendo a Aura cortar o cabrito com sangue, e ela estava toda desgrenhada. Quando chega no caso da Consuelo, ela está no altar fazendo exatamente os mesmos movimentos, só que não tinha o cabrito, era tudo tipo mímica. E aí ele fica muito, 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 muito confuso. E aí, então agora ele começa, tudo que a Aura faz, no outro quarto, Consuelo também está fazendo. Então, ó, essa duplicidade que o Caio vai falar depois, né, esse duplo, ele já começa assim a dar ele já começa a se questionar, né? Quem é Aura, quem é Consuelo, né? E aí ele vai
na único lugar que ele pode, a única pessoa, algum lugar que ele pode buscar essas respostas são os manuscritos. E aí, então, para finalizar, senão eu vou contar toda a história, né, Amanda? Tu não pode, a história Não pode. Tu imagina ler essa história, essa narrativa em pleno Halloween. Eu já teria, o Felipe é corajoso, eu teria saído correndo. Mas acontece assim, ó, que exatamente isso, a literatura nos permite isso, né? É esplêndido, é fabuloso, assim. Eu ainda perguntei ao professor Gilmar, eu posso ler alguma coisa, porque tem textos, mas vou ler, porque a narrativa é muito bonita. O texto é muito bonito. Eu contando assim, eu acho que não é tão belo quanto ler. Porque o ler nos permite sonhar, nos permite imaginar. Até o próprio Felipe mesmo, Felipe Monteiro, ele estava vendo tudo aquilo ou era imaginação lá dos manuscritos do general? Ele também estava na dúvida, porque ele também está vivendo a literatura. E, sem falar, né, Maria, que a história ela é narrada em segunda pessoa. Então a gente se sente parte daquela narrativa. Parece que nós estamos lendo aquele anúncio. Exatamente. E que falta o nosso nome ali, não é mesmo? Como eu tinha falado, o autor Carlos Fuentes, em todas as obras, ele traz história do México, cultura mexicana muito forte. Lá, e aonde aqui, nessa obra, a gente vai encontrar? Nos manuscritos do general. Traz passagem de Napoleão, toda uma conquista do México, etc., sabe? Então, o autor, mesmo que o conto seja curto, apenas 5 capítulos, não chega a 100 páginas, eu acho, ele está trazendo também a história do México, a cultura do México. No México, eles comem muito essas vísceras de animal, mas é claro que aqui é uma história meio aterrorizante, o rim deve ter uma significação, né, por que comer exatamente, por que não comer um estômago, foram comer um rim, bom, enfim, deve ter toda uma significação. Bom, lá calma, só um pouquinho, no capítulo último, então, o Felipe acorda intrigado muito em função das leituras que ele teve, tá? E o outro, ele descobre coisas interessantíssimas. Mas eu vou ter que contar alguma coisa aqui. O que o Felipe descobriu? Era o último pacote, a fita agora era vermelha. Cada pacote tinha uma cor de fita, então também tem significação. Este último pacote, ele estava lacrado, enroladinho, numa fita vermelha. Então, ele começa a ver datas, sabe, a segunda noite que ele passa com a Aura já não tem os 20 anos que teve na primeira noite. Na segunda noite, a Aura já está aos 40 anos. Então, agora começam a se confundir, os próprios personagens começam a se confundir. E aí, assim, ó, o Felipe, então, começa a bater as datas e tal, e calcula, então, que a dona Consuelo já está com 109 anos, né? Casou aos 15 anos, não pôde ter filho, mas acontece que tem passagens lindíssimas de declarações de amor. E só que um pouquinho antes dele fazer essas datas, ele conta que o general chega em casa e encontra a Consuelo fazendo um sacrifício no gato. Ó, diz assim: um dia encontrou-a de pernas abertas, com a crinolina levantada na frente, martirizando um gato, e não soube chamar-lhe atenção, porque lhe pareceu que ela, esta noite, o excitou tanto que eles se amaram como nunca. Então, assim, ela fazia ritos, sacrifícios de animais, que ele também se envolvia, e não tinha como dizer que não, porque era também prazeroso para ele. Né? Então, agora o Felipe está mais perturbado ainda, porque agora, aonde ele foi buscar a verdade, que podia esclarecer alguma coisa, ele já está
também na dubiedade, né? O que é real, o que é, sabe, já, porque ele falou que no início o general escrevia muito mal. De repente foi achou também, né? Podia pensar que isso aí, não, só está acrescentando coisas. Então, ó, você sabe, ao fechar novamente, daí então ele fecha a pasta. Ele pensa, então, que ele já conhece a história da Consuelo e do general. Ela casou aos 15 anos, eles não puderam ter filho, a Aura vive naquela casa. Ele pensa que é para perpetuar a ilusão de juventude e beleza da pobre velha enlouquecida. A Aura encerrada como um espelho, como um ícone a mais desta parede religiosa, coalhada de oferendas, corações preservados, demônios e santos imaginários. Então, assim, agora ele levou tudo para o lado místico, né? Tá tudo muito místico e ele não tá, ele tá muito confuso. Mas então, assim, ó, na última noite que eles passam juntos, ele se dá conta que no quarto da Consuelo, que foi a última noite, foram 3 noites, uma de passar no quarto dele, da Aure, e o terceiro, que foi o ápice, foi no quarto da dona Consuelo, porque ela não estava. Só que quando ele acorda na manhã, ela está sentada na poltrona, a Aura de joelhos para ela, e as duas com um sorriso estampado, mas não é um sorriso humorístico, era um sorriso de satisfação, um sorriso de agraciamento, elas estavam felizes ali, Aura e Consuelo. E aí ele pensa... ele sonhou, elas estavam o tempo todo assim, mas ele, quando acorda, ele está no quarto da dona Consuelo, ele está na cama da dona Consuelo, aonde tem aquelas migalhas, aonde tem aquele coelho, ele está dormindo ali, né? Então, aconteceu isso? Não se sabe, ele também não sabe. Então, assim, ó, lá no... Vou pular, não vou deixar alguém mais ler, mas eu preciso ler uma declaração de amor, assim, ó. Oi, Graça. Oi. Só te interrompendo, eu sei que tá muito bom, tá? Eu vou deixar tu ler como fechamento para a gente passar para o professor Caio, pode ser? Tá bem, então, obrigada. Olha só, você aproximará seus... Olha só, depois, tá, que ele se dá conta, vê a Aura e tal, e ele se dá conta e já sabe o segredo que eu não disse, porque tu, né, não vou dizer, mas ele já descobriu, né, já descobriu o segredo, e o último pronunciamento dele é um texto lindíssimo, e assim é todo o livro, tá? O livro é muito bonito. É que, claro, eu conto a minha maneira, né? Porque eu não consegui gravar as palavras do autor. Então, assim, ó, você aproximará seus lábios da cabeça reclinada junto à sua, acariciará outra vez os cabelos longos de Aura, tomará violentamente a frágil mulher pelos ombros, sem escutar seu gemido agudo, lhe arrancará a bata de tafetá, abraçá-la-á e a sentirá nua, pequena e perdida em seu braço, sem forças, não fará caso de sua resistência lamuriosa, de seu pranto impotente, beijará a pele do rosto sem pensar, sem distinguir, tocará seus seios flácidos até que luz penetre suavemente ou surpreenda. Obrigue a afastar o rosto, procurar a grade da parede por onde começa a penetrar a luz da lua. Essa fresta aberta pelos ratos, este olho da parede que deixa filtrar a luz prateada que cai sobre o cabelo branco de Aura, sobre o rosto devastado, composto de cascas de cebola, pálido, seco
e enrugado como ameixa cozida. Você afastará seus lábios dos lábios sem carne que você esteve beijando, da gengiva sem dente que se abre diante de você. Verá sobre a luz da lua o corpo despido da velha, da senhora Consuelo, frouxo, lacerado, pequeno e velho, tremendo levemente porque você toca nele. Você o ama, também regressou você. Então mergulhará sua cabeça, seus olhos abertos no cabelo prateado de Consuelo, a mulher que voltará a abraçá-lo quando a lua passar, facho tapado pelas nuvens, oculta, ambos leva no ar, por algum tempo, a memória da juventude, a memória encarnada. Ela voltará. Felipe, nós a traremos juntos. Deixe que eu recupere as forças e farei ela voltar. Eu achei lindíssimo esse fim. Obrigada, lindíssimo Então, mesmo. a gente tem nesta obra, a gente tem a fronteira, né, do real e do real, do tangível, do intangível, mas o amor volta sempre, sempre, o amor está acima de tudo, né? Acima do bem, do mal, da morte, o amor é eterno, né? Olha, recomendo demais. E eu não acabei, né? Não deixei esse suspense, mas vale. Tem em PDF esse livro em espanhol, mas é uma leitura muito agradável, é muito bonito. Tá certo? Maria da Graça, muito obrigada. Obrigado, Excelente. A gente entrou naquela contação de história, sabe? Muito bom, muito bom. E agora vamos escutar o professor Caio, né? Ele tem bastante coisa para colaborar também, para contar desses mistérios, dessa narrativa. Professor, a fala é sua. Boa tarde a todos. Como já me apresentado, eu sou o professor Caio. Não conheço o pessoal da casa ainda, mas trago aqui, na verdade, um olhar com um tema que eu tenho pesquisado nos últimos anos, essa questão do insólito. E mais do que isso, olhar para o insólito como um instrumento potente para a gente pensar na historicidade, na sociedade a partir dele. Então, é nessa visão que eu vou trazer a minha interpretação em relação ao livro Aura, tá? No momento, o doutorado quer trabalhar isso, mas não sei, né? No primeiro ano, as coisas mudam e tudo mais. Pode passar, Amanda, fazendo um favor. Tá, aqui, na verdade, eu trago uma espécie de guarda-chuva para que vocês entendam um pouco de algumas nomenclaturas que eu vou mencionar, que é essa ideia do insólito. Então, quando eu penso na produção latino-americana, desde a gente chama de literatura pré-colombina, né? Uma literatura que veio antes da colonização, especialmente mexicana, essa questão do sobrenatural sempre esteve presente na literatura, das mais diversas formas possíveis. E aí, quando eu penso, certamente, com o boom latino-americano, tem o realismo mágico, o real maravilhoso, que são duas tendências que marcam a produção latino-americana no mundo, vamos dizer assim, né? São dois movimentos, ou melhor, dois tipos de produção literária que elas se opõem ao fantástico europeu, e a partir desse momento de oposição, eu não posso deixar de observar essa questão da identidade. Então, toda vez que eles fazem esse resgate a partir de um fato sobrenatural, insólito, ou que o Dodorov chama de fantástico, eu estou pensando nesse olhar de resgatar a identidade. Tá? Pode passar, mano, fazendo um favor. E que esse sobrenatural, gente, ele sempre se manifesta das mais diversas formas possíveis. Então, se eu pensar lá no Todorov, né, no livro dele, Introdução ao Fantástico, ele coloca ali o Fantástico como, né, tá dividido entre o maravilhoso e o estranho. Então, o estranho é quando tem um fato sobrenatural e no final ele é explicado. O maravilhoso é quando você pontua, contos de fadas. Então, era uma vez, você já sabe que eu estou dentro do plano dos contos de fadas e que você vai admitir tudo ali, o que for possível. O estranho é quando você tem uma explicação racional, então aquela porta, ela abriu e fechou, mas não foi porque tinha um elemento sobrenatural, era a lei da gravidade, enfim, alguma coisa assim do tipo. E a vertente que eu vou olhar para esse texto é o que eu vou chamar de neofantástico. O neofantástico é um tipo de produção quando você se depara com um elemento sobrenatural e o leitor se torna cúmplice
ao longo da história, em que ele já não questiona mais se aquilo lá é algo sobrenatural ou não. Ele aceita o final da narrativa, com o final da narrativa. E é exatamente esse olhar que eu tenho com o livro, especialmente como a Maria comentou, é o livro narrado em segunda pessoa, né? No português eu acho que não fica tão forte, mas no espanhol, quando você lê essa marcação do tu, que vem pelo pronome, mas vem também pelos verbos conjugados no tu, você percebe muito mais esse tom imperativo que eles acabam te dando. No espanhol, quando você dá um imperativo para tu, você tira o S, né? Então, tu canta, canta tu, alguma coisa assim. E você percebe como que, assim, opa, você vai dividir, então, o personagem, você se transforma no Felipe com essa ordem, porque é sempre assim, falando o que o Felipe está fazendo e tudo mais. Pode passar, Amanda, fazendo um favor. Então, vou trabalhar com essa nomenclatura aí de neo-fantástico, quando o leitor ele aceita e já não questiona mais. Pode passar, fazendo um favor. Pode passar. E quando eu penso nesse tipo de produção, é interessante porque a dúvida é sempre o elemento-chave dessas narrativas fantásticas. Então, se você pensar no bom latino-americano, Gabriel Garcia Marques, o Cortázar, o Borges, o próprio Carlos Fontes e tantos outros, eles trabalham com essa questão da dúvida, em que você afirmar uma coisa é muito perigoso, né? A não ser que você, assim, a partir dessa ótica, afirmo isso. É a mesma coisa que você afirmar, sei lá, que a Capitu traiu o Bentinho. Ou tem certeza que você vai fazer isso na sua vida, né? Você vai se arriscar a fazer uma afirmação dessa. Então, na literatura fantástica, a questão da hesitação, em que não só o personagem questiona se aquilo lá aconteceu ou não, mas você também, enquanto leitor. E esse tipo de produção, gente, ela vai te dando pistas. E é uma degradação. Então, a Maria comentou o que vai acontecendo aí ao longo das narrativas, mas para quem não conhece a história, imagine um filme Atividade Paranormal que cada coisa acontece uma coisinha. No primeiro dia é um vaso caindo, sei lá. No segundo dia é um móvel se arrastando pela casa. E aí a coisa vai ficando cada vez pior. E ele já coloca isso no título, quando eu pensar em relação a essa visão de aura, né? O que seria esse conceito de aura? E aí eu tenho várias definições, desde um vento suave, a ideia de uma brisa. Se eu pensar numa visão mais mística, eu vou pensar nesse campo energético, ou esse halo que rodeia o corpo de uma pessoa. E é interessante que se eu pensar na minha visão que eu vou trazer aqui, que é Consuelo e a Aura é a mesma pessoa, a Aura ela acaba sendo apenas uma projeção, talvez, no olhar do Felipe, que ela realmente não exista, porque quando eu penso nessa ideia de duplo, eu sou duplo e não tenho uma aura, se eu pensar nessa questão da história e tudo mais. Pode passar, fazendo um favor. E aí eu vou falando um pouco dessas pistas que o autor vai dando e como ele vai resgatando um pouco dessa historicidade. É interessante, eu até marquei aqui em algum lugar da minha colinha, mas enfim, tá tocando um sinal aqui, gente, só um momento. Vocês estão escutando ou não? Então, É um sinal diferente, eu gostei desse. Na minha época não tinha. Cada dia, cada semana é uma música para achar os alunos. Acabou, desculpa. E aí eu vou falar assim que ele traz nesse discurso de resgatar a história uma sobreposição, especialmente quando você pensa você pensar no lugar que está falando ali no livro, ele está falando da parte antiga da cidade do México, né? Então aquela parte histórica do centro mexicano. E essa rua, eu estive no México em 2018, a rua realmente existe. Inclusive, na esquina dessa rua tem uma biblioteca chamada Aura, mas eu achei melhor não entrar nesse dia, tá? Então, o livro, quando ele começa já colocando exatamente resgatando a interpretação da Jules, e fala o seguinte: o homem caça e luta, a mulher intriga e sonha, é a mãe da fantasia dos deuses, possui a segunda visão, as asas que lhe permitem voar para o infinito do desejo e da imaginação.
os deuses são como os homens, nascem e morrem sobre o peito de uma mulher. A gente vai ver essa mulher mostrando o seu peito, mostrando essa garra, e o cara, uma espécie de hipnose, enfim, a gente tem várias interpretações e leituras em relação a essa novela do Carlos Fontes. Pode passar, Amanda. Tá, então, a gente fala assim que quando eu tenho um texto, estou diante de um texto fantástico, insólito, eu tenho esses modalizadores. Então, parece dirigido, aparenta não sei o quê. Então, isso vai demarcando essa degradação que eu falei para vocês. E aí ele vai... a história em si, o personagem ele está no centro urbano e ele se desloca para o centro colonial mexicano. E aí você fica pensando o seguinte, se eu pegar as histórias de terror, suspense, reparem, sempre é um lugar muito escuro, uma espécie de lugares antigos, tá? Abandonados de preferência, assim como essa rua onde mora a Consuelo, né? Com a sua sobrinha, entre aspas, a Aura. E quando eles entram nessa casa, vão se deparar com esse pátio, que aí, assim, sempre a ausência de luz. A ausência de luz é uma característica que demarca a ideia do fantástico também. Ele vai se deparar com algumas plantas. Inclusive, se vocês pesquisarem algumas análises, eles vão trabalhar com a análise desse livro à luz de que o personagem ele está sofrendo o impacto dos alucinógenos dessas plantas que ele se deparou ali nessa casa. Enfim, são outras interpretações, tá? E aí, essa ambiguidade que você não consegue afirmar se realmente é ou não é característica desse texto fantástico que demarca, né, esse texto que demarca a produção da América Latina, especialmente dos anos 60 em diante. Pode passar, Amanda, fazendo favor. Pode passar. Aqui eu coloquei alguns fragmentos, quando ele realmente decide, então, que ele vai morar com as senhoras, né? Especialmente no momento que aparece a Aura. E aqui estão os personagens. Na minha visão, eu trago aqui uma ideia de que a Aura é um duplo da Consuelo e o Felipe, ele é um duplo do General Lorente, tá? Então, quando vocês... Eu vou ter que contar alguns spoilers aqui, desculpa, tá, gente? Mas quando vocês lerem o livro, vocês vão perceber que o cara ele é igual na foto, são os dois. Eu assim, meu Deus, sou eu aqui, oh my God, né? Pois é, mas esse era um mistério que eu não queria contar. Tem que dar alguns spoilers, pessoal. Enfim. E aí, assim, quem já foi para o México, eu estive num evento lá em 2018, e foi um evento de antropologia. E assim, já fiz algumas viagens para lá, fiz um intercâmbio uma vez, só que eles têm algumas crenças bem peculiares. Então, eu fui num evento de antropologia para falar de literatura, inclusive de um livro, um conto da Lígia Fagundes Telles. E aí lá eu me deparei com a mesa de abertura em que eles estudavam os gritos que se ouvia perto do lago do povoado de Misque. E aí, de repente, me deparei com um grupo de pesquisadores científicos da universidade pesquisando os fatos sobrenaturais que acontecem na cidade do México. E eu fiquei pensando, oh meu Deus, eles acreditam realmente nisso? E até então eu fiquei em choque, porque eu nunca me deparei com e não era assim um grupo de pessoas, era um evento de 300 pessoas na abertura e que estavam prestando atenção nas imagens, nas fotos, nas histórias de que essa parte do sobrenatural pertence às suas práticas cotidianas. Então, é até perigoso eu falar sim que isso daqui é sobrenatural, para eles talvez seja uma ofensa, porque não é essa visão que eles têm para com a realidade. Mas para nós, né, então, isso vai aparecendo ao longo do livro. Pode passar, fazendo um favor, Amanda. Mas deixa eu só te colocar o seguinte, ó, a cultura asteca também é muito forte lá. Então, como eles cultuavam isso aí, está dentro, né, da cultura deles, passa a ser bem natural, né? Sim, por isso que essa ideia de sobreposição, né? Sobreposição a história, e aí eu falo antes da colonização, tá? Até a questão do espaço colonial. Por que se volta para o espaço colonial? Naquela parte onde está o centro histórico do México, é que eu não trouxe uma imagem aqui, mas é a seguinte, é a antiga cidade de Tenochtitlan, acho que é assim que é a antiga cidade, que ela foi, enfim, então dizem que ali embaixo está a antiga cidade mexicana, inclusive tem uma igreja lá no centro, do centro histórico, que é uma igreja que está afundando, e aí recentemente, eu acho que em 2012, eles colocaram um sino de não sei quantas toneladas, porque eles acreditam que esse sino vai
dar um certo equilíbrio e que a igreja ela vai afundar menos centímetros por ano. Até 2012 ela afundava 5 centímetros, agora ela afunda acho que 1 ou 2 centímetros por ano. Enfim, mas é um sino gigantesco, pesado, um absurdo. Pode passar, Amanda, fazendo favor. Tá. E aí aqui, a partir desse momento, começa a falar em relação à representação feminina. Sempre vai depender qual é o olhar que você vai dar para o livro, né? Se você chegar, assim, sem nenhum olhar para você analisá-lo, você vai cair em várias incógnitas e tudo mais. Se eu pensar nessa ideia do fantástico, eu tenho uma duplicidade, vocês vão ver que as personagens vão se deparar com duas representações. Uma como bruxa e a outra como uma espécie de vampiro. A bruxa eu coloco aqui a Consuelo. De certo modo, eu creio que o fato dele escrever esse livro pode ser uma espécie de ritual, magia, uma reconstrução da história, eu vou falar isso depois no final. E da Aura, como se a Aura fosse tirar alguma coisa do Felipe. E aí, por isso, essa ideia de vampiro, embora essa representação do vampiro não seja tão forte nos países da América Latina, né? Uma representação bem europeia, que eles, inclusive, rechaçam, tá? Pode passar, faz um favor, Amanda. Pode passar. Aqui eu só fui ilustrando alguns... Pode deixar aí. Eu fui ilustrando alguns momentos que o personagem hesita, né? Que questiona, será que realmente é isso ou não? E ele vai trazer alguns símbolos que estão cristalizados, né, na visão ocidental, vamos dizer assim, de alguns animais. Chama atenção especialmente para os gatos e o cabrito. Então, o gato, que só ele viu, e que o gato, nós temos um estereótipo de magia negra, e o diabo, né, o cabrito, dessa ideia de pacto com o diabo. Inclusive aquela cena que a Maria mencionou, né, que a Aura está lá na cozinha, cortando, e de repente a Consuelo no seu quarto reproduzindo os mesmos movimentos no ar. Então, ele vai resgatando esses elementos. O coelho, ele acaba representando a vida. Então, será que por isso que a Aura sempre está com o coelho, ele aparece quando está com o coelho, é a vida que ela quer voltar? São as incógnitas que vão aparecendo. Pode passar, Amanda. O discurso do Carlos Fontes é um discurso mais do barroquismo, que a gente chama na literatura hispano-americana, especialmente com o modo, com a questão da descrição do que acontece, e até pelo cenário que ele escolhe aonde vai acontecer a história. Essa atmosfera de um lugar velho, sombrio, e tudo mais. Aqui é só um fragmento desse momento que ele encontra, pode passar também, Amanda. Os temas pode passar também, que já foi mencionado. E aqui eu chamo a atenção para os espaços, como esse resgate aí da história mexicana. Então, característica da literatura fantástica é um espaço pouco habitado, pouco frequentado, poucas pessoas, poucas luzes. E aí vai trabalhar com o jogo dos números. Essa numerologia aqui, pessoal, existe. Então, você vai encontrar... eu não encontrei a casa, eu achei que essa casa existisse, mas eu dei 2 quarteirões, cansei. Esse 815, né? Mas não achei. Mas nessa rua, a maioria das casas existem 2 números. E então, o número maior é o mais recente, e o número antigo, que geralmente está naqueles pequenos azulejos, são os números antigos. E aí, se você puxar a definição desses números, então, hoje era, né, no conto 815, e antes era 69, 69. São números que você sobrepô-los, você vai se deparar com o símbolo do infinito. Então, se você colocar o 6 em cima do 9, ele vai ficar um 8 meio feio ali, e se você deitá-lo, vai dar essa ideia de infinito. A mesma coisa quando você pensa em relação ao número 815, desculpa. 1 mais 5, 6. E 6 você consegue sobrepor sobre o número 8. Enfim, é uma perspectiva para a gente observar também. Pode passar, fazendo um favor. E aqui, quando eu falo dessa parte da duplicação, pode passar, Amanda. Tá. Essa parte da duplicação, do fantástico,
quando eu penso nesse insólito, eu penso em várias vertentes. Eu tenho o fantástico puro, que é como o Todorov chama, eu tenho neofantástico, realismo religioso, realismo mágico, real maravilhoso, eu tenho grotesco, eu tenho duplo, enfim, são várias vertentes. A questão da incerteza é algo que marca muito essa questão do fantástico, ou ainda a questão da ambiguidade, pode ser ou não pode ser. Aqui eu fui ilustrando alguns exemplos com essa questão da ambiguidade, que pode ou não pode ser, pode passar. Toda vez que nós temos essa questão da ambiguidade, eu tenho, consequentemente, a pergunta, a hesitação, a dúvida, tá? E saibam que essas dúvidas, elas são propositais. Dificilmente você se depara com um texto, especialmente que pertence ao boom latino-americano, eles trabalham com um final fechado. E aí, quando eu falo fechado, assim, todos os personagens que aparecem, você consegue descobrir qual que é o final de cada um, e que não fique uma lacuna. As lacunas, quando eu penso dentro desse universo, né, do realismo mágico também, o Gabriel Garcia Marques faz muito bem isso, especialmente nos contos, as lacunas ficam abertas. Elas são propositais, tá? Assim como você pensa no filme de terror, geralmente eles deixam as lacunas com uma ideia assim, vai ter consequência ou não vai ter consequência. Quem assistiu Annabelle, sei lá, a boneca desapareceu depois, então vai ter uma consequência da Annabelle. Então, isso vai aparecendo também no texto dele. E aí aqui eu demarco algumas expressões que ele acredita, ele crê, pareceu-me, sempre discurso que não é certeiro, é uma suposição, e que isso faz com que hesitemos. Pode passar, Amanda. E aí aqui eu coloco a questão dos duplos, né, que eu já mencionei lá no começo, esse desdobramento que eu tenho com a Consuelo na forma da aura. Então, a aura seria a busca da aparência perfeita. Eu não sei se a Maria mencionou agora, talvez eu tenha me perdido, mas aquela parte do beijo, Maria, que eles se beijam e é quando ele se depara que não é a aula quem está beijando, mas sim a Consuelo. E que, para mim, duas cenas que me marcam é a parte que a louca tá lá matando cabrito à noite, na madrugada, e essa parte do beijo, porque ele descreve ela como uma mulher tão velha, e de repente você abre os olhos, opa, tô beijando essa mulher. É um pouco peculiar essa reação que provoca no leitor, né? A gente tem uma quebra de expectativa muito grande, especialmente quando ele abre os olhos. E o pior é a gente não saber o que acontece, porque acaba. Mas, enfim. Pode passar, Amanda. Essa parte do beijo, eu acho que foi a parte que eu li, a última final. Sim. Ele beija o rosto, somente o rosto, daí depois ele beija a gengiva ascendente. Essa parte? Isso, exatamente. A parte final, Pode passar, Amanda. Essa parte toca bastante, né? Aqui eu coloquei, na verdade, alguns fragmentos, mas a Mariana acho que narrou muito bem essas partes, em que... deixa eu ver essa parte. Em que são alguns elementos que fazem com que hesitemos a partir dos fatos narrados. Pode passar, fazendo favor. Tá. E uma outra questão que eu queria chamar a atenção é a minha visão em relação a essa questão da historicidade. Quando eu penso em uma produção latino-americana, eu não posso deixar de pensar que eu tenho sempre um resgate histórico, seja ele um resgate histórico do espaço físico, ou seja ele memorialístico. O Felipe, particularmente, uma certa ideia de circularidade, talvez desfecho não cíclico, né, mas o Felipe, quando ele sai lá do começo sai do centro, ele vai para a cidade antiga, talvez a partir daquele momento que ele entra na porta daquela casa, ele está se deparando com uma espécie de portal, em que ele vai descobrir o seu passado, a sua história, a ponto de ele encontrar esses documentos que o general seria ele. Então, eu não posso deixar de pensar nesse espaço que o Carlos Conte ele constrói, a partir do momento que ele tira o rapaz lá do centro urbano, modernidade,
traz ele para o passado colonial. Esse passado colonial não é o centro histórico, eu estou falando de passado colonial lá antes da colonização, porque se eu pensar que o centro histórico está nessa antiga cidade, Tenochtitlan, tem alguma simbologia aí, e que a partir do momento que ele entra nessa casa, que é um outro plano de realidade, não é o mesmo plano que ele estava ali fora, ele encontra fatos do seu passado. Então seria um olhar para descobrir quem ele foi, dessa identidade, e aí é onde a gente tem que fazer um recorte e fazer a interpretação diante desse recorte, porque esse é o bom, como a minha orientadora fala, mas o ruim, porque são muitas lacunas que nós temos. E nem sempre com uma teoria você consegue dar conta, sei lá, de metade dessas lacunas. Algumas, infelizmente, a gente tem que ignorar. Então, quando eu pensar nesse livro de aula do Carlos Fontes, eu penso nesse viés do insólito como um instrumento potente para eu pensar na história do México, de um país colonizado e tudo mais. E eu falei um pouco rápido, mas era isso que eu queria apresentar para vocês. Ali eu coloquei algumas referências, tá? E é isso, pessoal. Um insólito em aula. Obrigado, Caio. Muito bom, muito obrigada. Vezes aqui pela UERGS. Obrigada, Joana. Tu comentou sobre a simbologia dos números. E, na verdade, eu li uma coisa bem rápida e acabei não retomando a leitura, né? Estava bem em cima próximo do nosso horário. Mas tu falou sobre achar uma teoria que aportasse, né? Que desse conta dessa grande quantidade de elementos que a gente encontra no sentido de verossimilhança na narrativa. E eu estava olhando uma que era bem curiosa, que depois eu vou voltar para ler no livro, que é a questão do número 3. E a gente estava pensando na linearidade do tempo. Quanto tempo o Felipe ficou na casa, porque eram 3 animais, eram 3 quartos, tem a parte das cores, que eram 3 cores também, 3 casais, se a gente for pensar dessa forma. E aí eu fiquei pensando depois procurar no livro. Então a gente sempre tem coisas para encontrar, né? Sim, sim. Foram 3 noites também, o casal. Exatamente. Esse livro, ele nunca é fechado. Sempre que se for ler a semana que vem, vai se procurar outras coisas, vai achar outras coisas, talvez até em razão dessas lacunas mesmo que o Caio acabou de nos apresentar, né? Porque é muito interessante a leitura. Vocês acham na internet uma entrevista dele falando sobre esse livro. Só que Caio tem a seguinte visão. A partir do momento que ele escreve o livro e publica, o que ele quis dizer foi uma coisa, o que ele disse foi outra. Exatamente. Então, eu lembro que ele fala uma coisa em entrevista que ele não ficou pensando nessa ideia do passado histórico e tudo mais. Só que ele coloca ali e eu consigo me pautar nessa justificativa de que eu consigo afirmar que ali eu posso ver como uma espécie de portal, pelo todo o plano do sobrenatural, especialmente que se dá a partir do momento que se entra na casa, né? Ou ainda, se eu pensasse, não sei, a minha orientadora, quando a gente fala desse livro, ela fala que é uma espécie de Alice no País da Maravilha. Vejam que a partir do momento que ele se depara com essas plantas, né, que já estão ali, esse lugar cheio de lama... Como se ele entrasse na toca. Eu já tenho outro plano de realidade que elementos reais, né, assim, tipo, a gente não consegue justificar. Então, eu não posso deixar de pensar de alguns fatos, talvez ele não quis dizer propositalmente, mas a partir do momento que ele disse, meu filho, a sua interpretação é uma coisa, esquece, agora a minha... Eu, Caio, no Rio Grande do Sul, nós temos 2 grandes autores que trabalham com a metaficção historiográfica. Essa é a minha menina, minha cachorrinha. Lucy. O Luiz Antônio de Assis Brasil, que tem uma vasta obra com cunho histórico, e que escreveu uma pequena novela chamada Manhã Transfigurada, onde o insólito é bastante presente. É mais ou menos no sentido de que você está dizendo, mas eu não quis escrever, faça a sua interpretação, mas a minha não é essa. O nosso Érico Veríssimo, autor de O Tempo do Vento, talvez a maior obra
só do Rio Grande do Sul, mas uma das maiores brasileiras e mundiais, né? Também tem um pequeno romance, uma novela chamada Noite. Então é exatamente por esse caminho. Parece que em algum momento de suas vidas, de tanto resgatar a história mais recente ou mais antiga, eles acabam se debruçando uma simbologia, e nessa simbologia, talvez eles tentem mostrar algumas coisas que remetem a essa história, como a poética do espaço, né? Uma coisa assim, essa simbologia vai remetendo a todo esse tipo de aventura romanesca, novelesca. Os grandes escritores têm isso, né? Isso que você falou. Não é a interpretação que o autor está dando, é a obra onde tem o dito e o não dito, né? No doutorado, no momento, estou estudando autoras de editoras independentes, trabalho com insólito. Então, no momento, eu mapeei algumas autoras da Argentina, e elas vão usar o insólito para questionar a questão da mulher, cara, sabe? Então, só que aí, por exemplo, tem uma lá, que é a Mariana Henriques, hoje ela não está mais na editora independente, mas ela começou como editora independente. Então, tem um conto dela que as mulheres se jogam no fogo. Então, assim, os homens não vão queimar a gente vai se queimar. Ela fala que quando ela pensou nesse conto, ela não pensou nada do feminismo, ela não questionou, não pensou nessas teorias, mas quando você lê o conto, você não tem como você não pensar nessas mensagens, que talvez a mensagem que ela quis, inclusive, dizer, eu acho que ela não conseguiu dizer isso no conto dela, e eu vejo, assim, o insólito, quando ele surge, né, desde então aqui na América Latina, ele vem sempre como um propósito de questionar, resgatar esses elementos históricos sociais. Eu vou abrir os minutinhos finais, estamos terminando este encontro. Vou abrir uns minutinhos para ver, não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Oi, Ronaldo. Oi, Amanda, eu tenho uma pergunta. Boa tarde falar. A todos. Boa tarde. Parabéns pela apresentação da Maria da Graça. Muito boa, professor. Parabéns. E eu tenho uma pergunta para fazer. A Maria da Graça começou a ler uma obra e depois mudou para essa. E eu conheço mais Carlos Fonte por Gringo Velho, que foi adaptado para o cinema. Isso, eu conheço mais ele por essa obra, mas agora tu me gerou uma curiosidade muito grande em ler essa obra, Maria da Graça e professor Caio. Eu gostaria de ver, eu percebo uma característica do gênero fantástico e gótico muito presente nos autores latinos. Eu não sei se você passou essa impressão também, Graça e professor Caio. E se vocês recomendam essa obra para ser trabalhada em sala de aula com os alunos. Qual é a tua impressão, Graça e professor Caio, em relação a isso? O gótico e o fantástico presente na característica dos escritores latinos. Que quando eu pensar no gótico, eu vou ter um cenário mais descrito, mais barroco oficialmente. Aqui eu tenho um cenário colonial, mas não tão barroco como eu penso nas obras clássicas que envolvem o gótico. E eu trabalho com esse livro no 9º ano, cara, Fundamental 2. E mexe, um pai reclama que, meu filho não tá dormindo, você passou um livro pesado, não sei o quê, tudo mais. Eu acho legal, porque os alunos, eles trazem umas interpretações que eu nunca imaginei. Tanto que eu tenho um artigo que eu escrevi contado na iniciação científica, há um ano eu escrevi um outro artigo sobre esse livro, e esse ano que eu dei aula do livro, eles falavam coisas assim, meu Deus. Então, eles trazem leituras, e sempre assim, né, partindo da bagagem deles, mas são leituras bem peculiares. Eu super dou bem. E essa juventude, né, professor Caio, eles gostam muito dessa linha do sobrenatural, né? Tá muito na moda agora isso, né? É a idade da descoberta, né? E aí, aluno de 9º ano, eu não tenho nenhum problema. E, inclusive, eles ficam perguntando, professor, tem filme, tem adaptação, né? Eu acho que é um ótimo exemplo para você ilustrar aqui que é uma novela, o gênero novela em si, sabe? Eu também ia dar essa resposta aí para o Ronaldo, e que eu aconselho demais, até uma oportunidade dos nossos alunos conhecer os latino-americanos, que a gente fica muito Brasil e tal, fazer uma representação, riquíssimo, o texto é riquíssimo em sonoridade, né, enfim, bem como o professor falou, explorar a criatividade do aluno ao máximo,
porque, sei lá, fazer, dividir em capítulos e discutir, sabe? Mas essa obra é riquíssima, não é, professor? E Ronaldo, uma coisa que você perguntou agora, eu acabei de ver. A semelhança com o gótico, eles vão ter, sim, alguns diálogos, né? A gente está pensando no plano do sobrenatural macrogênero, né? E aí o gótico vai ter a sua especificidade, mas eu estou do plano sobrenatural. Um diálogo que eu vejo ali próximo é essa questão quando ele vai para essa parte colonial. Se você pegar Garcia Marques, pegar Borges, se você pegar Cortázar, eles não jogam o plano um centro colonial, antigo, alguma coisa assim. Dificilmente isso acontecer. Obrigado, então, está respondido. Parabéns mais uma vez pela excelente apresentação de vocês. Eu gostei muito. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Ronaldo. Ótimo tu tá aí. Gente, na verdade, não sei se vai ter outra pergunta, mas eu queria, na verdade, fazer um convite para vocês. Vai ter 2 cursos aqui pela nossa universidade. Um que vai acontecer na segunda semana de dezembro, vai ser um curso de autores negros contemporâneos. É um panorama para você conhecer, não é nada teórico, não é essa pegada que a gente quer fazer. E um curso que vai ser de férias, vamos chamar assim, é um curso gravado que vai estar acontecendo. É um curso de imagens da América Latina pelo viés literário, com autores do século XX, e esse formato de curso também serão 30 horas, as aulas são gravadas, e as sessões começam no final do mês de novembro. Aí convite que já tem outros autores assim também, que não fazem tanto parte do boom, mas são hispano-americanos, desculpa, não são latinos, são hispano-americanos. Oi, Caio, depois se tu puder compartilhar o link, porque nós temos o grupo da universidade, eu compartilho com o pessoal, pode ser? Eu agradeço. Pode ser. Perfeito, então. Fique sempre em comunicação conosco, né? Seja muito bem-vindo às vezes. Se não temos mais perguntas, pode falar, professor. Comentáriozinho final, eu fico cuidando dos meus cachorrinhos, tenho 6 aqui, né? Legal desse projeto aqui, professor Caio, é que, de uma forma bem direta, os nossos acadêmicos do curso de letras acabam sendo os protagonistas do projeto, né? Então, a Amanda, por exemplo, é a mediadora e é a organizadora, ajuda bastante. A Luciana Simões saiu, o Thiago está aí ainda. Então, todas as semanas nós temos um acadêmico de letras, uma acadêmica de letras que acabam participando, protagonizando, juntamente com o convidado. Quando não tem convidados, não conta o recado, né? Então, esse já é o quinto, né, Amanda? O 5º encontro que estamos terminando, exatamente para envolver tudo isso aí. Então, aqui já tem mais um objeto de pesquisa, um foco de pesquisa, né? O fantástico, o realismo mágico, toda essa simbologia, esse mistério na narrativa. E esse é um livro que se soma a outros, né? Agora há pouco, no chat aqui, apareceu o duplo do Dostoiévski, Névoa, ali do Unamuno, Miguel do Unamuno. No cinema estão analisando, falando bastante, na Feira do Livro, Porto Alegre, estão falando bastante sobre Meia-Noite em Paris. Então, tudo isso vai se agregando, né? Dá para trabalhar. Agora, o próximo encontro vai ser sobre, um dos próximos é o Julio Cortázar, com o Jogo da Amarelinha. E só um pouquinho. Agora sim. É que eu moro aqui na praia e passa muito ciclista aí. E os meus cachorros lá de fora não podem ver ciclista. O que é insólito também, né? Aqui tem bastante cachorro, mas são todos vivos, não é como na obra. Então vai agregando, vai somando, e é muito legal isso. As pessoas aqui, o João comenta bastante aqui no chat, né? Aqui na direita, aqui, no nosso ambiente virtual. E então a participação e esse ensino remoto nos propicia receber convidados como você, assim, que está longe, e essa ferramenta nos aproxima, né? Então, nós estamos sendo muito felizes com esse encontro.
Então, nesse sentido, com muita alegria, que nós agradecemos a tua presença. E, nossa, o primeiro diálogo você já topou assim, né? Opa, eu participo, né? Eu participo. Se for a obra Aura, participo. E dá para perceber que você é um pesquisador desse livro, desse autor, da literatura latino-americana, do fantástico puro, do fantástico estranho, né? Do maravilhoso, do neo-fantástico, que maravilha isso. E se puder depois disponibilizar os seus artigos para nós trabalharmos em aula, ficamos muito felizes também. Tá? Construímos agora uma ponte, um diálogo aí. Depois você nos manda informações sobre esse evento. Nós temos no curso de letras também o coletivo de Jamila Ribeiro. Possivelmente eles terão interesse em participar, né? Eu não sei se alguns do coletivo estão aqui agora, mas nós passamos para eles, né? Eu, pessoalmente, agradeço muito pela presença, pela belíssima fala, que coroou ainda mais a belíssima fala da Maria da Graça, né? E a mediação da Amanda e todos os demais que estão participando. Muito agradecido. Na verdade, professor, eu agradeço o convite, agradeço a Amanda pelas mensagens que trocamos ali, especialmente a mediação. Não falo qual que é a minha pesquisa, né? Eu falo que eu sou um curioso. O que eu gosto, eu vou em pesquisa, então. Mas, inclusive, da literatura de autoria negra é um tema que eu tenho debruçado nos últimos meses, vamos dizer assim. Mas eu acho que eu falo de compartilhar conhecimento, literatura, sobretudo literatura que é desconhecida, né? Ainda no Brasil, eu acho sempre interessante. E espero vê-los aí proximamente, em outro projeto, ou nesse mesmo projeto, quem sabe. Tá bom. Muito obrigada. Lá no último encontro, nós vamos fazer um momento assim, livre, sobre Gabriel Garcia Marques, o último encontro. Então, todos que já leram a obra, que querem falar, já vão aparecendo, aí vão falando e tal. A professora Fani, que estava até agora há pouco se preparando aí para a aula de ensino remoto, até fiz uma brincadeira, já estava se maquiando e tal, se arrumando, a falar um pouquinho sobre 100 anos de solidão, né? Então, já estendo o convite, e vamos ficar em contato aí, daí você escolhe algo e também fala sobre o Gabo. Pode deixar. Amanda. Nossa, é muito bom, eu gosto muito de encontrar vocês aqui. Toda terça-feira à tarde eu saio cheia de ideias e curiosa. Estamos chegando, né, ao final de mais um encontro. Eu agradeço em especial a participação, a presença do Caio, da Maria da Graça também, do professor, como sempre, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E aos nossos colegas, professores e fãs de carteirinha, que tem pessoal que já é fã desde o primeiro, estão sempre aqui. E terça-feira que vem, nos encontramos de novo para conversar sobre literatura latino-americana. E estamos chegando ao final, né, professor? Faltam alguns encontros. Vamos se preparando para o último. Muito obrigada. Mas eu agradeço também, muito obrigada pela participação, né, pelo nosso convite. E que esse projeto não termine, né? Que esse projeto continue.